Olá, tudo bem? Começa agora mais um programa Fé em Ação. Obrigada sempre a você que nos acompanha pela TV ou pelas redes sociais. Aliás, você já acessou nossas redes sociais? Aproveite para nos seguir. facebook.com/FéemAçãoNT, o nosso Instagram, @FéemAçãoNT, ou acesse o nosso blog para deixar os seus comentários, novotempo.com/FéemAção. Se inscreva no nosso canal do YouTube. Lá você encontra todos os vídeos dos projetos apresentados aqui no programa e as entrevistas de pessoas que estão envolvidas em ações em favor do próximo. Aproveite para rever estes conteúdos e, quem sabe, colocar alguma ideia em prática aí na sua comunidade. E você que assiste o Fé em Ação pela TV Novo Tempo, anote aí os nossos horários alternativos. Quinta-feira, às 8 horas da noite e sábado, às 11h30 da noite. Hoje vamos dedicar o espaço do nosso programa para conhecer duas pessoas que vão dividir com a gente suas experiências de fé, histórias de transformação, superação e amor ao próximo. Acompanhe o especial Histórias e Testemunhos de Fé. Sérgio Azevedo, é com você. Obrigado, Flavinha. Hoje nós estamos recebendo no nosso estúdio itinerante que está no Rio de Janeiro uma pessoa incrível. E ela vai transmitir para a gente uma história muito emocionante. É uma história pela qual você e eu não queremos passar. Ele ficou completamente cego aos 39 anos de idade. Mas isso não o abalou. Amém. Ele teve muitos desafios pela frente e hoje, vitória em Cristo, é um grande pregador. Nós vamos conhecer a história do Jorge Fortunato Caldas. Jorge, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, estar aqui com a gente, compartilhando a sua história. Para mim é um prazer muito grande poder partilhar. Você tinha uma vida normal. Normal. Você trabalhava numa empresa de saneamento, era uma pessoa importante, fiscal de obras, em Campos, que é no norte do estado do Rio de Janeiro. Isso. Até que o glaucoma chegou na sua vida. Isso. Você imaginou, quando você percebeu que algo de errado havia com seus olhos, que você teria a possibilidade de ficar cego? Não, nunca. E a coisa foi piorando. Foi. Você teve que fazer uma cirurgia. Como é que você saiu da cirurgia? O chão saiu debaixo dos meus pés. Por quê? Você não conseguia ver? Porque quando ele desvendou meus olhos, eu não vi nada. O próprio médico esperava isso? Não. Não. Houve erro nessa cirurgia? Houve. Ele disse que nem eles ficaram surpresos e eles não sabiam explicar o porquê que isso aconteceu. Eu tive uma hemorragia interna. E era irreversível, não tinha jeito, não tinha tratamento que devolvesse a sua visão. Não, eu já fui em vários lugares, fui em Campinas, São Paulo, fui em vários lugares, aqui mesmo no Rio de Janeiro, mas não teve jeito. Não teve cura. Cego total. Você não nem movimentos, sombras você consegue distinguir. Nem luz, nada. E você aí deve ter se questionado, Deus, por que isso aconteceu comigo? Você chegou a questionar Deus? Não. Quando porque a minha filha não estava aqui no Rio de Janeiro, estava lá na minha cidade, de Campos. Sim. A minha esposa, minha filha, meu filho, aí eles vieram, quando eu tive alta do hospital, sabendo que eu não estava enxergando, mas eles não sabiam que eu estava totalmente cego. Aí quando chegou, a minha filha ficou abalada, porque ela é muito apegada a mim. Aí quando ela chegou, que ela não quis chegar perto de mim, eu me levantei e fui até o banheiro. E lá no banheiro eu fechei a porta do banheiro de chave, me pus de joelhos e perguntei para Deus. Eu falei, Jesus, eu tenho certeza que não foi o Senhor que fez isso. Como tenho certeza que o Senhor permitiu. Agora eu só quero que o Senhor fale para mim, Jesus. Foi para quê ou por que aconteceu isso comigo? E eu ouvi literalmente a voz de Jesus. Você vai ver com os meus olhos. Aí eu levantei na mesma hora, lavei o rosto,
Eu estava com óculos escuros, nunca tinha usado óculos. Aí aquele óculos escuro, assim, grandão, tirei o óculos na mesma hora, escondi o óculos, porque a minha filha estava assim, meio apavorada com o óculos. Lavei o rosto e saí, porque o meu olho ficou, depois que eu tive a hemorragia, eles fizeram aplicações, tudo direitinho, ficou normal o olho assim, se tu olhar não dizia nada. Aí eu fui, lavei o rosto, saí, aí fui tocando nas paredes devagarinho, tocando direitinho e tal. Aí cheguei lá, fui devagarinho, me abraçou, aí acabou. E daí pra cá eu tive uma paz que eu nunca tive na minha vida. O que surgiu no seu coração quando você ouviu a voz de Jesus? Eu tinha, para mim foi uma coisa mais que normal até, porque quando eu enxergava normal, eu tinha muitas lutas, muitas preocupações, assim, e mesmo assim, pouco tempo, uns 8 anos que era cristão, mas eu não tinha tanta assim, convicção, certeza, assim, naquilo que eu fazia. A coisa não era muito assim, apesar de que eu fazia o trabalho, dava estudos bíblicos, pregava nas igrejas, entendeu? Mas você não era não era uma pessoa assim muito dedicada. Dedicada. E aí com a cegueira lhe mostrou, abriu os seus olhos para que você entendesse que você ia ser usado e transformado por Deus. Com certeza. Inclusive, eu digo assim, eu vejo hoje assim, realmente com os olhos de Jesus. Porque o que eu faço, eu fico pensando assim, gente, não foi eu que fiz isso. Até trabalho assim, manual assim, em casa, por exemplo, um pedreiro vai fazer um serviço na minha casa, eu não contrato um ajudante para ele. Você é o ajudante. Eu sou o ajudante. Agora, nessa sua decisão de usar o seu tempo em prol do avançar da mensagem de Deus, como é que você encarou isso, esse trabalho? Como é que foi a receptividade das pessoas? Poxa, tem uma pessoa, um senhor que é cego e vai me dar estudos. Isso impactou positivamente ou negativamente? Não, positivamente. Para mim era. E para as pessoas também? Nossa, onde eu chego e quando eu falo, porque olha só, eu não sei como, eu não sei explicar. É óbvio que eu sei explicar assim. Foi Jesus que fez, é o Espírito Santo que faz isso. Mas só que eu abro a Bíblia. Por exemplo, se eu falar para você aqui agora, abra no livro de Isaías. Se você tiver alguma dificuldade para abrir, por exemplo, aí não presta aqui, eu ponho a mão assim, a Bíblia, abro no livro de Isaías. Eu não vou encontrar o capítulo, não vou encontrar o versículo, eu vou abrir no livro de Isaías. De tanto que você manuseou a Bíblia. Né? Isso que está aí. Agora, com esse trabalho que você começou a desenvolver, então, você era um profissional, perdeu toda a parte funcional para exercer funções, aposentado, dedicação para a obra de Deus como voluntário. Isso. Esse serviço voluntário que você fez, que resultados você trouxe para a igreja? Até hoje, não é que eu fiz, até hoje eu faço. Eu estou hoje com 67 anos, fiz agora, mas até hoje eu faço assim com muita simplicidade, assim. Eu vou para um púlpito, desço de um púlpito, eu subo num púlpito, eu vou para aqui, eu vou para ali, outra igreja. Por exemplo, eu não aprendi a andar sozinho. Eu tenho que pôr a mão no ombro de alguém. Eu não aprendi isso. Não aprendi braille também. Não consegui. Tentei, mas não consegui. Mas, por exemplo, a minha esposa lê a Bíblia para mim. Eu tenho a Bíblia hoje em áudio. Todos os livros que eu quero ler, eu tenho em áudio. A minha lição, por exemplo, tudo em áudio. Aí eu levanto 5 horas da manhã, já de joelhos, me ponho de joelhos, faço a minha oração, minha comunhão com Deus. Depois eu vou direto já, onde eu ligo lá a televisão e ponho a minha Bíblia em áudio. Ali eu leio 5 capítulos por dia. Aí depois eu vou lá fazer meu de jejum e tal, e depois, mais tarde, eu volto para estudar alguns livros, estudar a lição, entendeu? Tem uma vida bem devotada, vamos dizer assim. Não, e você trabalha... Porque sem isso aí eu não consigo viver, não. Claro. Agora, você trabalha dando estudos bíblicos e pregando o tempo todo?
Ou Não. mais nos finais de semana? Não, é o tempo todo. Você tem ideia de quantas pessoas você ajudou a trazer para a igreja? Ah, meu amado, olha só, eu não gostaria de falar números, sabe por quê? Porque teve ano de batizar 125 pessoas, teve ano de batizar 80 pessoas, 90 pessoas. Eu não tenho nem ideia de... Você vê, de 89, 2017, assim, por exemplo, para cá, você já pensou quantas pessoas? 28 anos. Ganhando todos os dias. É impressionante. O fato é que você, ao longo desses anos todos, trouxe milhares de pessoas para a igreja e continua trazendo. Eu não gostaria nem de falar assim, É. porque para não cometer nenhuma injustiça, né? Exato. Mas o Senhor sabe de tudo isso aí. Exatamente. Mas só para completar isso aí, sabe o quê? Que aí eu parei de dar estudos bíblicos e passei a fazer evangelismo de 15 noites consecutivas. Nossa, e aí... Porque aí, em vez de eu sair para dar estudo, 3, 4 estudos, aí nesses evangelismos eu chego, dou treinamento para a igreja, um mês antes, monto duplas missionárias com a igreja, discipulados. E dali eu marco a data que eu vou começar a fazer a conferência. Aí geralmente eu começo no domingo à noite, 19h30, momento do louvor, aí 8 horas, 9 horas em ponto eu termino. E termina sempre com batismo. Isso. É difícil não terminar lá com 5, 6, 7. Agora eu terminei agora recente, batizou 10 pessoas. Olha, a gente gostaria até de contar outras histórias, Jorge, mas nosso tempo acabou, né? Mas você é uma inspiração para a gente. Que Deus seja louvado. Você não nos vê, mas Deus vê o seu trabalho. Amém. E através de você, pessoas enxergam a verdade. Amém. E que Deus continue te usando, amém, mesmo cego em termos de corpo, mas lúcido e pregando o Evangelho ainda por muitos anos. Amém. A gente agradece sua presença aqui. Muito obrigado. E muito obrigado, viu, Eu que agradeço Jorge, essa oportunidade, porque eu tenho certeza que muitas pessoas irão se converter através desse meu testemunho. Exatamente. E por isso nós o trouxemos aqui. Daqui a pouco, após o intervalo que nós vamos ter, você vai conhecer uma história incrível. Como prometido durante a semana, nós vamos ver a história de um homem que transformou a sua vida e da sua esposa para, justamente ao contrário do primeiro bloco, que acabamos de gravar, um cego, ele quis ir para um lugar distante, onde a cegueira do conhecimento da verdade é praticamente total. Nós vamos conversar com o Landerson Serpa, que faz um trabalho fantástico em Bangladesh, um dos países mais pobres do mundo. Daqui a pouquinho. Com muita honra, estamos recebendo aqui em nossos estúdios a presença do Landerson Serpa Santana. Landerson, é um prazer, uma alegria, um privilégio voltar a conversar com você. A gente se conhece já há alguns anos e sabe da sua trajetória, da sua carreira. E eu gostaria de agradecer a você e a sua família pela sua presença, de vir de tão longe, especialmente para estar com a gente, viu? Tá bom, um privilégio para mim também. Landerson, a gente sabe que a história do seu pai, que já gravou aqui com a gente e que é um dos fundadores da FEA, Federação dos Empreendedores Adventistas do Brasil, e que mantém aqui esse programa junto com a Novo Tempo, teve uma trajetória incrível. Ele quis ser pastor, tornou-se pastor, voltou para a Bahia, a origem de vocês, Salvador, e começou a pastorear na Bahia. Era a vocação dele. Passado alguns anos, o seu pai, o seu avô, o chama para ele cuidar dos negócios da família e ele ter que abandonar o pastorado. E ele fez isso. E tornou-se um grande empresário de empresas que, no Nordeste, na Bahia principalmente, muito fortes,
líderes de mercado do segmento de varejo. E você, e eu te conheci, menino, estava sendo preparado para dar continuidade aos negócios da família, do seu pai. O sonho do seu pai era vê-lo ser o grande gestor dos negócios da família. E você estava se preparando. E você começou os estudos, mas no momento da sua vida você resolveu dar uma grande guinada, simplesmente fazer o inverso do seu pai. Largar a administração e fazer a carreira de pastor missionário. E se tornou um pastor missionário. Mas o interessante, você telespectador que me acompanha, ele vem de uma família abastada, uma família tradicional, uma família que eu diria que tem poder, o reconhecimento na sociedade. E ele falou assim, eu não quero ficar na Bahia, eu não quero ficar no conforto que eu tenho na minha família. Eu quero ser missionário. Você foi para a Amazônia. E da Amazônia você recebeu um chamamento para ir a Bangladesh, país talvez um dos 10 mais pobres do mundo, que falta tudo, e você largou tudo, a tua carreira, a tua profissão, todos os sonhos que a própria família tinha depositado em você, para você e a sua esposa irem para lá, para onde não tem nada. Tem que ter muita coragem, tem que ter muita dedicação, tem que ser um grande cristão. E é por isso que eu queria que você contasse por que você fez isso. Como Deus mudou e transformou a sua vida e como hoje a família tem aceito essa decisão que mudou tudo e tem mudado todo dia. Nanderson. Olha, para a gente, como Abraão, né? Abraão foi chamado e ele não sabia para onde ele ia, mas ele confiou. E a gente acredita que Deus dirige a vida. Não é lógico, né? Por exemplo, Manaus, mesmo Manaus, uma cidade que tem uma boa infraestrutura, você tem acesso a tudo. Bangladesh é a 4ª pior cidade no mundo para se viver. 4ª pior cidade. Em termos de guerras, essa semana passada teve explosão de homens-bomba, terrorismo, tem todo enchentes, ciclones, então é complicado. Mas a gente tem sido muito abençoado, né? Meus filhos, minha esposa, tem sido uma experiência enriquecedora. São quase 5 anos que a gente está servindo em Bangladesh e a gente vê Deus agindo na nossa vida e são bênçãos espirituais que a gente não tem, assim, como entender. Portanto, eu diria que é um privilégio, é um desafio, mas ao mesmo tempo é um privilégio servir a Deus numa região que é realmente distante, uma região, como você falou, onde a cegueira espiritual é muito grande. A gente tem 0,9% de cristãos no país. É quase nada. Não estou falando de adventista é 0,05 talvez, ou 170 milhões, a gente tem 10 mil adventistas. É um percentual insignificante. Mas Deus tem nos fortalecido para que a gente possa ser uma pequena luz a levar esse conhecimento da verdade. Se a gente conseguir levar para uma pessoa, já vai ter valido a pena. Você em algum momento se arrependeu dessa guinada que você deu na sua vida? Não, eu não me arrependi, porque eu gosto sempre me acompanha uma frase o seguinte, e depois? A gente faz negócios, ganha dinheiro, ganha o primeiro milhão, compra o apartamento, compra o carro, etc. E depois? Depois, na verdade, quando passa o ciclo da vida, a gente percebe que tudo isso aqui não tem valor. O que a gente realmente tem valor é quando a gente deposita tesouros no céu, quando a gente coloca nosso coração na obra, quando a gente se dedica para fazer o que a gente pode fazer com os talentos que Deus tem dado para a gente. Deus te deu o talento de ser empreendedor. Mesmo na obra formal, você é um empreendedor. Você sempre fez trabalhos diferenciados para a causa de Deus. Então, o que você aprendeu na sua família, com seu pai, com as pessoas que estavam à sua volta, tem também um grande valor para você administrar a obra de Deus num lugar tão longínquo. Até que ponto você usa todo esse aprendizado
para fazer diferença, como você falou, uma pequenina luz num território estranho, desconhecido, em que você tem vários deuses ali que são acreditados e que estão longe do verdadeiro Deus. Então, eu tive 12 anos de experiência em negócios, né? Então, tudo que eu aprendi de negócios, por exemplo, vender. Você lembra que eu já lidei com dependência química. A gente tinha o Provida, que hoje faz parte da ADA Brasil. Esse projeto tem salvado centenas de vidas. E uma vez o empresário falou para mim, não, eu não vou ajudar dependente químico e tal. E aí a gente tem que usar o argumento de venda, de persuasão, do que a gente aprendeu dos negócios para colocar na prática, né? Depois a gente foi trabalhar no Amazonas, trabalhamos no Nordeste. São realidades totalmente diferentes, são necessidades totalmente diferentes. Hoje, por exemplo, em Bangladesh, nós temos situações de realmente risco de vida para as pessoas. A gente vê, por exemplo, a situação dos refugiados lá. Já é um país miserável com quem vive lá. Você imagine 600 mil refugiados têm entrado em Bangladesh. Então a gente vê que a gente tem que usar tudo que a gente aprendeu para que a gente possa mobilizar as pessoas, as empresas, para verem a necessidade e poderem se engajar para ajudar. Então não muda muito, eu continuo fazendo negócios, mas não negócios para lucro pessoal, negócios para ajudar mais pessoas. Hoje você desenvolve o trabalho de semeadura da verdade de que maneira? Olha, na minha casa eu tenho um pequeno grupo. Então eu tenho hoje um muçulmano estudando a Bíblia, tenho pessoas de mais outras religiões também. E também o testemunho. Eu gosto muito de ler a Bíblia em Bangla. Eu aprendi a ler a Bíblia em Bangla. E aliás, eu vou falar um verso para você. Salmo 46:1 diz: Shoda Prabhu Amapaloka Marobabnei. O Senhor é a minha força, a minha salvação. Então eu procuro chegar na curiosidade, como eles gostam do estrangeiro. Eu pego a minha Bíblia no celular e olha, me ajuda a ler aqui e tal, eu não estou conseguindo ler. Então eu tenho trabalhado isso com alguns amigos muçulmanos, mando por mensagem para que eles gravem áudio do texto bíblico que me ajudem a ler. Então, de fato, eu peço um favor, não estou inventando, eu não estou conseguindo ler essa pronúncia aqui e tal. Então, eu procuro fazer isso também. Outra coisa, meu filho, ele fez 10 mil DVDs da criação, em Bangla, dublado, com uma boa dublagem, masterizado lá por Williams Costa Júnior, você conhece? Tem qualidade. E ele fez o material e a gente prensou esses 10 mil. E o meu filho também fez cartões de memória com a Bíblia em Bangla, porque 52% das pessoas não sabem ler nem escrever. Então eles recebem o cartão de memória no celular. Hoje em dia todo mundo tem um celularzinho, mesmo que seja no interior, e ele coloca e ele ouve a Bíblia. E é o que a gente tem procurado fazer. Livros de saúde também a gente tem publicado. Eu escrevi uma meditação do ano passado em Bangla e, logicamente, escrevi em português e foi traduzido e foi publicado lá e foi mais de 10 mil cópias para pessoas não adventistas. Então eu entrego esse presente e eles gostam porque é um estrangeiro dando um presente e tal. E a gente tem procurado fazer o nosso trabalho nesse sentido de testemunho. Só para terminar, a gente já praticamente esgotou o tempo. Bangladesh fica em que região? Na Ásia, né? Perto de que países? Bangladesh foi Índia até 47, depois virou Paquistão, depois 71 virou Bangladesh. Bem do ladinho da Índia, entre Nepal, fronteira com Mianmar, próximo da Tailândia. Exato. Fica ali no sul da Ásia. E o que significa, em poucas palavras, essa tua vestimenta? Isso aqui é um Punjabi. Punjabi é uma vestimenta igual a que você está usando. Aqui no Brasil você põe um terno, então aqui a gente coloca o Punjabi. Eu gosto muito porque é confortável, evita usar gravata. Eu não gosto muito de gravata, então eu estou agradecendo a Deus que eu estou usando Punjabi só. Não tenho terno nenhum mais. Conversamos com o Landerson Serpa Santana. Muito obrigado por ter vindo aqui de tão longe. Que Deus continue abençoando essa semeadura. Esse é um país, para você entender, em que o cristianismo é praticamente nulo. É um país difícil de aceitar a verdade. Apesar da cegueira do país,
tem pessoas como essa, dedicadas a Deus, que saíram aqui dos seus lares para pregar o Evangelho para essas pessoas. Obrigado, Landerson, pela sua inspiração, pela sua vida, pela sua dedicação. Obrigado, um grande abraço. E a fé tem orgulho de ajudar em projetos missionários que você faz lá, através de brasileiros, ao seu trabalho lá. Muito obrigado. Vamos terminando por aqui hoje nosso programa, na certeza de que você estará conosco na próxima semana, se Deus quiser, sintonizando mais uma vez Fé em Ação, nesse mesmo horário. Eu te espero. Até lá. Obrigada, Sérgio, e aos nossos convidados por dividir tantas experiências com a gente. Que Deus continue abençoando o ministério de vocês. E para rever essas entrevistas, basta acessar nossas redes sociais nos endereços que aparecem aqui no vídeo. E o programa Fé em Ação de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e nos vemos domingo que vem à 13h. Um abraço para você e até lá!